Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Nos concede o privilégio de estarmos aqui uma vez mais para adorar a Ele em forma de gratidão por tudo que tens feito. E o Senhor tem falado com a igreja desde o momento do primeiro louvor, desde o momento que estávamos aqui orando. O Senhor estava recebendo a nossa oração e o nosso louvor e falando através do louvor também com a igreja. É um privilégio para mim estar aqui esta noite com a responsabilidade de trazer uma mensagem. Na verdade, eu só vou ser o canal. Quem vai trazer a mensagem é o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu convido os irmãos para abrir suas Bíblias nos Salmos de número 46. É um salmo bastante conhecido da igreja. E eu creio que Deus, uma vez mais, através destes salmos, vai falar conosco esta noite. Quem encontrou diz amém. Eu vou ler, os irmãos só acompanham. A epígrafe do salmo é a fé perfeita em Deus. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Eterno Deus, Pai bendito, aqui estamos, Senhor. Pai querido, que eu não venha falar nada de mim esta noite, Pai. Que o Senhor continue conosco neste lugar, Senhor. Que a Tua palavra esta noite, Senhor, possa trazer mudança de comportamento em nós, Senhor. Possa avivar a nossa fé, Senhor. Que a Sua palavra, Senhor, possa curar, Senhor. Como os louvores aqui entoados esta noite, Senhor, começou a curar. Que a Tua palavra dê sequência, continuando curando, Senhor, a nossa alma. Pai, é o que nós te pedimos, Senhor. Fale conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Irmãos, eu tomei audácia e coloquei até um tema aqui nesse esboço que eu fiz. E o tema é confiança. E além de confiança, esse salmo ele fala 3 características de Deus para nós. Deus é, Deus está e Deus faz. Você pode repetir comigo? Deus é, Deus está e Deus faz. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso na minha e na sua vida. A maioria dos historiadores, quase uma unanimidade, diz que esses salmos, quem compôs ele foi o rei Ezequias. Não só os Salmos 46, como o 47 e o 48. É uma celebração, é uma canção de vitória, é um louvor de gratidão a Deus, por Deus ter livrado eles das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, que veio com um exército poderoso, grande em número e muito vitorioso naquela época,
para derrotar Judá, que somente tinha 380 mil soldados. E esse exército de Senaqueribe tinha 1 milhão de soldados e 300 mil carros. Os irmãos vão depois confere lá em 2 Reis, no capítulo 18 e 19, vai estar narrando essa história, né? E um pouco também do Salmo 47 e 48. E também os historiadores afirmam que Martinho Lutero, reformador do século XIV, do século XVI, ele fazia muito menção desse Salmo 46 em seus momentos de angústia, de aflição. Ele consultava bastante, era um leitor assíduo dos Salmos 46 nos seus momentos difíceis. E Martinho Lutero, ele compôs o hino Castelo Forte. E os historiadores dizem que Martinho Lutero inspirou-se nos Salmos 46 para compor o hino Castelo Forte. Então esses salmos, ele é um salmo bastante lido por nós cristãos aqui no Brasil e mundo afora, nos nossos momentos difíceis. Quem nunca aqui fez uma campanha de oração baseada nos Salmos 46 na madrugada, né, irmão Washington? E Deus operando. Quantos de nós nos momentos difíceis, na angústia, né? E Deus fala tremendamente acerca desse salmo conosco. E eu creio que esta noite não vai ser diferente. Deus vai falar comigo e com você. Esse salmo, ele nos ensina a ter confiança em Deus. Esse salmo nos ensina a confiar no poder de Deus, porque outrora nós falamos do poder de Deus, nós até pregamos para as outras pessoas sobre o poder de Deus, mas quando é para nós colocarmos em prática, ver o poder de Deus na prática em nossas vidas, nós não fazemos. Por quê? Porque nós deixamos de confiar no Senhor. E o que é confiança? Confiança, irmãos, para o crente é a fé perfeita, é você confiar no poder de Deus, no controle de Deus. As coisas podem aí fora estar dando errado, mas na tua vida vai dar certo, ter um fim certo, porque Deus é soberano e Ele não perde o controle de nossas vidas, aleluias. Então, esses salmos, ele fala disso, dessa confiança. Irmãos, não tem coisa pior para o cristão do que momentos de aflições, de angústia. Parece que nós vamos perder, parece que a nossa fé acaba, porque a opressão do nosso inimigo é tamanha que tudo que a gente aprendeu, parece que a gente esquece naquele momento, na hora da gente exercitar, colocar em prática tudo que você aprendeu na sua fé, na sua vida cristã. Na hora de você colocar em prática, parece que você esquece de tudo. Por quê? Porque faz parte, a aflição, as guerras, as adversidades, ela tem essa característica de nos colocar medo, de minar a minha e a sua força. Embora ela mina a minha força e mina a sua força, mas lá em Coríntios, Paulo escreve para aquela igreja e diz, aleluia, que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Você não precisa ser forte para que o poder de Deus aperfeiçoe em ti. Você basta crer e confiar que esse poder reina sobre a tua vida. Aleluias. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O termo refúgio aqui quer dizer abrigo. E Deus é o meu e o seu abrigo secreto. Aleluias. Esse termo aqui, refúgio, no hebraico, nessa primeira parte desse poema, dessa canção, está falando acerca do seguro de Deus pela vida do seu povo. Deus é o meu refúgio e
fortaleza. Esse termo está dizendo que é como se Deus fosse uma rocha. E Deus é a rocha. E você está lá dentro da rocha. Nada vai te abalar. Embora a palavra do inimigo é lançada para te abalar, para te enfraquecer, para diminuir a sua fé, mas você está no cuidado de Deus, você está dentro das mãos de Deus, na rocha de Deus. Deus é a rocha, Ele te protege, Ele te envolve, não deixa você ser abalado. Então o salmista, ele começa falando acerca do cuidado de Deus, acerca da proteção de Deus. Eu não sei como que você entrou aqui esta noite, mas essa palavra é para você. Não desanime, não perca as esperanças, não perca a confiança em Deus. Embora tudo pareça estar ao contrário, Deus está no controle, aleluias. Deus está no controle, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. E ele, nesse primeiro verso, ele fala socorro bem presente na angústia ou tribulação. Angústia e tribulação, que é a mesma coisa. No Evangelho, segundo João escreveu, no capítulo 16, no verso 33, Jesus fala para os seus discípulos: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. No mundo tereis aflições. Jesus, irmãos, Ele não fala isso porque eu vou ficar preso às minhas aflições diárias. Não, Ele diz isso porque eu vou passar por cima das minhas aflições. Por quê? Porque Ele passou na minha frente, Ele já esmagou as minhas adversidades, as suas aflições. Então confia somente no Senhor. Embora nas situações difíceis da nossa vida, nós procuremos confiar no amigo, num parente, num vizinho, e Deus quer que você confie somente nele. É no momento da madrugada, é naquelas horas que está você e o Senhor. É isso, você vai ter que falar, você vai ter que clamar, você vai ter que contar ao Senhor as suas necessidades. Confia no Senhor, aleluia. Esse exército, irmãos, eles queriam derrotar o reino de Judá, propriamente dito Jerusalém, o rei Ezequias. Mas o que o rei Ezequias fez? Em vez dele murmurar, ou correr, ou se aliar ao inimigo, se render ao inimigo, ele foi para dentro do templo. E você vai ver isso sendo contado em 2 Reis, no capítulo 18 e no capítulo 19. Flávio Joséfo, historiador do primeiro século, no seu livro História dos Hebreus, ou carta, né? Que ali era cartas, vai estar narrando esse mesmo fato, que Ezequias se dobrou diante do Senhor e foi falar suas necessidades para o Senhor. A minha Bíblia, a sua Bíblia também diz que os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir o meu e o seu clamor. Lá em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aleluias. Você entrou aqui esta noite e você não vai sair daqui esta noite da forma que você entrou, porque o Senhor está falando ao seu coração. Aleluias. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Irmãos, só essa
primeira parte desses salmos, você vê que guerra essa pessoa estava enfrentando. Monte se desabar, monte se debruçar no meio dos mares. É terremoto. Ele está falando aqui, você vai lá para a geologia, isso aí é movimentação das placas tectônicas. Está mexendo na superfície, na base do planeta. O tamanho era a aflição que esse homem estava sentindo. Se não fosse a confiança desse rei no Senhor, se ele tivesse confiado em qualquer outra coisa, irmão Washington, ele tinha perdido a batalha. Mas ele não pensou duas vezes em confiar em ninguém. Ele quis confiar no Senhor. Quando fala, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Era como se o exército da Síria fosse uma enchente. Aquilo que aconteceu lá em Moçambique, agora, algumas semanas atrás. É como se o exército fosse águas gigantes, de tsunamis, querendo engolir Jerusalém. Mas a confiança dele não era nas águas que estavam enfurecidas. A confiança deles era no rio, cujo alegra a cidade de Deus. Porque o meu Deus e o seu Deus, Ele é aquele rio tranquilo, aquele rio que traz paz, aquele rio que traz ânimo, aquele rio que traz coragem para a minha e a sua vida. Aleluias! Aí ele encerra essa primeira parte dos Salmos, e você vai ver aqui Selá. Isso era um momento de pausa. Parava-se os instrumentos, somente para adorar com as vozes ao Senhor, reconhecendo o poder, meu Deus do céu, reconhecendo o poder, aleluia, de Deus. Glória a Deus. Há um rio. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o inimigo, quando ele quer te derrotar, quando ele vem para derrotar a gente, ele usa pessoas, usa formas, situações para te destruir emocionalmente, psicologicamente. O inimigo, ele me conhece, te conhece, ele está aí há bastante tempo tentando destruir aquilo que Deus criou. Deus não deu o poder para ele tocar em você fisicamente. Ele não pode pegar uma pedra e arrumar em você. Ele não pode, irmão Washington, pegar uma arma e te atirar. Mas ele entra na mente de alguém. Ele não pode fechar a porta da sua casa para que você não venha ao culto. Mas ele entra na mente. O inimigo, ele não quer que eu venha aqui adorar. Porque quando eu chego aqui, irmãos, que a primeira oração é entoada aqui neste lugar e a igreja dobra os seus joelhos, aleluias. Tudo que Satanás arquitetou contra a minha vida e contra a tua vida naquele momento é caído por terra, é destruído, o céu se abre em seu favor. Ele não quer que eu venha, que você venha, ele quer que nós ficamos lá cultuando em casa. E passa um domingo, passa uma quarta-feira, venha outro domingo de novo e vem outra quarta-feira e você vai acomodando com essa situação. É isso que ele quer. Ele não quer que você venha, ele não quer que você confie. Mesmo você, tudo em volta de você está um caos. Ele quer que você fique reparando para o caos. Ele não quer que você venha, porque quando você venha, você vai ver no meio do nada se manifestar o poder de Deus. Aleluias!
Paulo escreve à igreja de Corinto e fala que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e que Deus escolhe as fracas para confundir as fortes, e as que não são para aniquilar as que são. Porque, irmãos, é em volta da diversidade, ou seja, do caos, de toda dificuldade, você fraco, você já se sentindo derrotado, é que Deus faz o sobrenatural acontecer na sua vida. Mas se você ficar lá no sofá, assistindo algum programa de televisão, não vai te ajudar em nada. Mas quando você vem mesmo fraco, rastejando, você chega aqui rastejando e sai aqui saltitando na presença de Deus. A irmã aqui, no momento profético, ela falou no final da sua oração que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu completo o que está na palavra de Deus, que diante, aleluia, de Deus, a tristeza salta de alegria. É por isso que nós devemos estar aqui nesse culto congregacional, um culto de louvor e de adoração a Deus. Por quê, irmão? Porque vai ter um que vai estar derramando, vai ter outro que vai estar necessitado de se encher, e juntos aqui nós tornemos um só canal, e juntos nós vamos nos enchendo da presença de Deus. E aí é onde encaixa o que Paulo fala de moesta, para que nós possamos suportar uns aos outros. Porque você vê, mas o irmão está bem demais, eu estou ruim. Não, às vezes você está melhor que o irmão. É necessário vir. Amém? Há um rio, aleluias, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aleluias. Só voltando um pouco atrás. O rei da Síria, Senaqueribe, mandou um servo seu lá, um soldado, e mandou uma carta para Senaqueribe. E aquela carta feriu Senaqueribe, machucou ele. Quantas vezes as palavras negativas nos machucam? E se a gente não vigiar, se a gente não observar o que está em nossa volta, as artimanhas, se a gente não tiver o discernimento, aquelas palavras, elas nos atingem como lança, como seta, e nos machuca, nos fere. Quando essas palavras chegaram para o rei, Deus imediatamente levanta o profeta Isaías, porque Isaías era contemporâneo do rei Ezequias. E foi lá e falou você vai ver isso em 2 Reis 19:6. Não temas. Não temas. Não temas, porque o Senhor está no controle. Essas palavras que foram lançadas contra a tua vida, elas vão servir de alicerce, de base, para você construir o altar do Senhor. Aleluias. Vai servir de base. Não é para que você venha subir no palanque, não. É para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Aleluias. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Israel nessa época, Jerusalém propriamente dito, era uma das poucas cidades na antiguidade que não foi construídas em encostas de rios, porque era muito mais fácil você
construir uma cidade na beira de um rio do que longe das águas, principalmente na Palestina, um lugar muito árido, muito difícil, né? Pouca água, mas Deus, irmãos, Ele trabalha contra a lógica humana. Tudo de Deus é superior, tudo de Deus é perfeito, é excelente. E Deus deu a sabedoria para Ezequias construir aquedutos, aonde tirava águas de rios a longas distâncias, e esses rios, e esse aqueduto levava lá. Isso era alta tecnologia, irmãos. Nessa época aqui, era tecnologia, sabe, igual hoje em Israel, a nanotecnologia. Era coisa de última geração. É tanto que séculos depois, Roma, no seu império, ela se destaca bastante por causa dos aquedutos. Lá, até hoje, em Roma, tem aqueduto, né, que levava água para aquela cidade. E o inimigo, o que ele quis? Ele quis cortar a água de Israel. Agora você imagina, uma cidade, né, sem água. E aí a confiança de Ezequias foi tamanha, é isso que ele quer passar aqui, que mesmo se o inimigo cortasse, pastor, o abastecimento de água, a água que era levada para aquela cidade, mesmo assim, há um rio que alegra a cidade de Deus, aleluia. Ele estava confiando, não era naquele aqueduto, mas no rio de água viva que jorra dentro de você. Ele estava confiando em Deus, independente se o inimigo entrincheirasse eles ou não, porque essa foi a meta do inimigo, essa foi a meta do rei Senaqueribe, que mandou o seu soldado lá, e esse soldado queria fazer isso, cortar o abastecimento daquela cidade, independente de ter o abastecimento ou não. Eles estavam confiantes em Deus. Aí eu peguei aqui uma parte que a irmã Ana, no início do culto aqui, na hora da oferta, estava falando acerca de intimidade. Quando se tem intimidade com Deus, quando se conhece o Deus que prega, o Deus que você serve, embora, irmãos, muitos de nós falamos de um Deus que não conhecemos. Muitos de nós a gente vem à igreja, participa de tudo na igreja, fala em nome de Deus, mas poucos conhecem a Deus. Isso é um reflexo da igreja, de um modo geral, dos dias atuais. A igreja do século 21 não tem mais intimidade com Deus. O que é intimidade com Deus? A história desse rei aqui, tudo isso está acontecendo porque esse rei tinha intimidade com Deus. Os seus pais o ensinaram a ter intimidade com Deus. Nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos a ter intimidade com Deus. Se eu não tenho intimidade com Deus, se o meu filho não me vê orando, se o meu filho não me vê indo à igreja, se meu filho não me vê alimentando da palavra, como ele vai despertar isso nele? Que desejo ele vai despertar? Que forma ele vai entender que é intimidade com Deus? Intimidade com Deus não é vir aqui e fazer barulho. Intimidade com Deus é estar enxertado em Deus. Como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 15, a parábola da videira. Se não tiver ligado, nós temos que estar ligado no Senhor. Porque, irmão, quando eu estou com intimidade, ou seja, quando eu tenho intimidade com Deus, o Senhor me ouve, me responde. Exemplo disso, eu e o pastor Gilberto, se ele me ligar a qualquer hora do dia ou da noite, Bruno, eu estou precisando da sua ajuda, o que eu vou fazer? Eu vou ajudá-lo, porque nós temos uma convivência, e essa convivência vai gerando intimidade. Assim é eu e Deus, assim é você e Deus.
Deus requer de nós, irmãos, que nós tenhamos intimidade com Ele. Deus quer que a gente não só seja, qual o termo que eu uso aqui? Frequentadores de culto. Deus quer, isso é um desejo de Deus, que nós sejamos praticantes, que nós vivemos o Evangelho na prática, que isso que nós estamos falando aqui esta noite se torne prática em nossas vidas. Como que eu vou recorrer com Deus? Oh, meu Deus do céu. Eu já ouvi pessoas falar assim, eu estou até com vergonha de Deus, porque eu só dobro os meus joelhos quando eu preciso, só vou para pedir. E Deus, irmãos, Jesus é o melhor amigo que você pode ter. Ele é o melhor amigo para você. Ele é o único que pode te ajudar nessa adversidade. Ele é o único que pode acalmar as águas ao teu favor. Ele é o único que tem o poder de ordenar que os ventos se acalmem para você passar. Ele é o único. Seja amigo dele. Começa a ligar para ele. Começa a se conectar com ele. Aí é onde Paulo também vem e orienta acerca disso, para que nós viemos orar sem cessar. Não é dobrar do joelho 24 horas aqui não, é andar conectado com os céus 24 horas, é isso que Deus quer de nós. E para encerrar, glória a Deus, aleluias. Amém, irmãos? Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, imagina um exército gigante, querendo destruir a sua casa. E Deus manda um recado para o rei desse exército: tira o exército, senão eu vou fulminar todo mundo. E foi isso que aconteceu. Deus deu a resposta para Ezequias até amanhecer do dia. Aquele povo passou a vigília da noite querendo destruir, afrontando Deus de Israel, afrontando Israel. Em quem vocês estão confiando? Vocês estão confiando no rei do Egito, é no faraó? Aquilo é como um caniço quebrado. Se vocês se sustentarem nele, ele vai quebrar e vocês vão cortar suas mãos. E começou a afrontar a Deus. E Deus só deu uma ordem, e de propósito, para que o nome dele fosse glorificado. Nenhum soldado de Judá levantou a sua espada, mas um anjo, sozinho, matou e destruiu todas as armas daquele exército. 185 mil soldados morreram no meio do deserto. Os que não fugiram, todos morreram. Deus permitiu Senaqueribe sair em vida, mas os seus próprios filhos o mataram. Porque Deus não aceita blasfêmia. Deus não aceita que toca no povo dele. Porque você é povo zeloso, é sacerdócio real do Senhor. Aleluias. Então, aquele exército todo, as armas foram destruídas. Mas o Senhor deixa um recado aqui: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É um costume nosso, irmãos, de ficar mexendo em tudo e aonde não se deve mexer.
Aquietai-vos, que é literalmente aquietar, não pôr a mão, porque é Deus que vai trabalhar. A sua função nesse momento é interceder, é orar, porque Deus te deu essa arma poderosa. É orar, intercede, clama, notifica o Senhor das suas necessidades. Não é nem por força e nem por violência. É o Espírito de Deus que vai trabalhar. É o Espírito de Deus que vai agir, que vai fazer o milagre. Então, não coloca as mãos aonde Deus não te deu ordem para colocar. Se Ezequias, e ele era um rei, escute bem, nós estamos falando aqui de um rei, que tinha autonomia sobre tudo ali, mas o temor, a intimidade, irmãos, gera temor. E o temor, o sábio diz que é o princípio da sabedoria. Esse homem, ele colocou o povo para jejuar, colocou o povo para orar. Isso ele pode fazer. E Deus está de acordo a tudo isso. E Deus agiu. E aquele povo não levantou a espada. Meu irmão, minha irmã, deixa Deus dirigir a sua vida. Tenha mais intimidade com o Senhor. Não seja só por palavras. Seja praticante. Exercita isso na sua vida. Deixa Deus dirigir a sua vida. Tem pessoas que querem agir pensando com o fígado, pensando com o rim. Pensar aqui é com a mente. E com a mente de Cristo. Amém? Amém, igreja? Então, confiança no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Eu convido aqui a equipe de louvor para estar adorando o Senhor. E eu peço você que fique de pé nesta noite. Aleluias. Eu não sei de que forma que você entrou aqui. Eu não sei como que está a tormenta. Que águas são essas que estão te rondando? Se águas tranquilas, se águas turbulentas. Mas esta noite, o Senhor